Eu coloquei aqui uma lista de trade-offs. O primeiro são os prós, que, como eu mostrei para vocês, a regra de negócio vai estar muito protegida. Ela vai estar ali dentro do meu caso de uso e não vai ter contato com nada externo. E com isso, entra um outro item que é a questão de testabilidade. Fica muito mais fácil para você testar as coisas que você precisa. Porque se você quiser criar um mock, etc., você já tem assim bem específico qual é a sua regra de negócio. E por fim, eu coloquei aqui que um pró é a manutenabilidade, porque a gente tem aqui uma separação das responsabilidades, né? É o mesmo item que eu falei agora há pouco da questão de, por exemplo, se acontecer algum problema em produção e estiver acontecendo no momento que eu estou criando uma conta para o usuário, eu sei qual que é o caso de uso que eu vou olhar. Se der uma exceção que é relacionada ao banco de dados, ok, eu sei que eu preciso ir lá direto na minha camada de banco de dados, que é na minha integração. Eu não preciso ficar investigando dentro da minha regra de negócio, sendo que o problema é dentro da integração. E os contras é em relação à curva de aprendizado do time, que pode ser que precise de uma explicação a mais para que a pessoa entenda quando e onde criar as coisas dentro da arquitetura hexagonal, respeitar essa questão das interfaces, que eu vejo que é o maior ponto aqui para proteger a regra de negócio. E, além disso, como a gente tem que utilizar mais interfaces e criar mais DTOs, acaba que fica um pouco mais verboso, né? A gente tem que ficar transformando uma coisa para outra. Então, acaba ficando um pouquinho mais verboso. E, por fim, né? Acabei incluindo aqui, né? Da questão de ter muitas classes DTOs. E pensando nesses trade-offs, como que a gente pensa, né? Como que a gente pode analisar se podemos utilizar isso dentro de um projeto que a gente está atuando. Primeiro, os pontos que eu vejo que é muito claro que a gente não deveria usar é quando a gente vai criar scripts ou quando a gente vai fazer alguma prova de conceito básica, porque essa arquitetura, querendo ou não, cria uma complexidade maior. Ei, tá curtindo esses clips? Não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo, beleza? Aproveita e dá uma olhada nas nossas maratonas de vídeos sobre arquitetura hexagonal, toda quarta-feira, às 13 horas. Obrigada. Também, quando a gente vai fazer testes de ferramentas, a gente deve focar na ferramenta e não criar uma baita de uma arquitetura para poder testar as coisas. Nesse cenário, o MVC ele cai muito bem, bem simples. E, por fim, aplicações CRUD. Isso aqui, até trazendo um cenário de um projeto que eu estou atuando recentemente, a gente teve essa possibilidade de criar um projeto todo do zero e a gente foi analisar qual arquitetura faria mais sentido para a gente. E aí pensamos em várias. E no fim a gente escolheu a hexagonal. Por quê? A gente viu que a gente ia ter muita integração com APIs externas. E percebemos que poderia acontecer de a gente ter que trocar alguma e a gente não queria que a nossa aplicação estivesse muito acoplada a isso. Então, a gente tomou essa decisão e tem sido bem, assim, encaixou bem no nosso problema que a gente tinha aqui. E aí entra na parte aqui, né? Quando utilizar? É esse cenário que eu disse para vocês, né? Eu vejo quando a gente tem muita dependência externa e a nossa regra de negócio está vazando para outras partes que não deveria vazar, seria legal a gente utilizar a arquitetura hexagonal e ter muito claro com o time onde a regra de negócio deve estar. Vou tomar só um golinho d'água, peraí. E por fim, né, quando a gente encontra aplicações mais externas, aplicações mais complexas, que também é uma boa a gente analisar se cabe nesse cenário. E aí eu ponho um ponto que, assim, nenhuma arquitetura é a prova de balas, que a gente tem que analisar, fazer esse balanceamento, sabe? O que a gente vai ter de benefício, o que a gente vai ter de malefício fazendo essa escolha. Então, não tem uma receita pronta, é a gente realmente pensar o que vale para a nossa aplicação.